tentar passar com a gente, nessas duas apresentações que eu vou ter, pelo menos parte das regras de Guilherme Miller. Como movimento, eu acho que às vezes a gente sabe recitar essas regras, mas não sei se a gente realmente aprecia ou entende o que essas regras são, ou o que cada uma dessas regras quer dizer. O que eu queria começar discutindo é o que a gente entende por sabedoria. Qual é o nosso conceito de sabedoria? Você gostaria de dizer o que é sabedoria? O que é ser sábio? Pode ligar. Talvez sabedoria seja saber como aplicar o conhecimento que você tem. Ok. Irmã? Temer o Senhor. Sabedoria é temer o Senhor. Temer o Senhor. Ok, alguém mais? Ok, a gente vai começar com isso. Eu gosto bastante dessa primeira definição, aplicar conhecimento. Cris? Esse microfone pode ficar aqui na frente. Daniel diz que os sábios entenderão, entender, ter sabedoria. Ok, então, vamos abrir em Daniel capítulo 12. Verso 10. Aqui. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Cris. Então, o que você está dizendo é os sábios são os que entendem, certo? Entendem o quê? Aqui parece que eles entendem as coisas relacionadas ao futuro, ou que vão acontecer. Coisas profecias. Ok. Então, a regra número 5 que a gente vai tratar agora, a gente vai tentar fazer algum tipo de conhecimento funcional dessa regra. Vamos tentar usar regras para definir o que a gente está falando. Então, se a gente for para verso 10 de Daniel 12, o que a gente pode aprender nesse verso? Como a gente pode tirar as informações que a gente quer desse verso? Cris, talvez não está claro, mas o que a regra número 5 diz? Vamos abrir regra número 5. Regra 5 diz, a primeira porção, a escritura tem que ser sua própria expositora, já que é uma regra de si mesma. Então, a gente quer entender Daniel 12, 10. E a gente quer entender o que o sábio vai entender também. Então, como que a escritura é sua própria expositora nesse contexto que a gente está falando? A resposta vai estar no próprio verso, ou a própria Bíblia vai ter a resposta. A própria Bíblia, eu diria que na maior parte das vezes no próprio verso, a gente pode simplesmente olhar o verso cuidadosamente e a gente vai encontrar as respostas que a gente quer. Ok? Então, verso 10.
a gente tem uma estrutura aqui que eu diria que vai nos dar a resposta do que é que esse verso está ensinando. Eu vou trocar essa estrutura. Então, se a gente colocar esse verso numa estrutura, a gente começa a definir pelo próprio texto o que essas palavras estão dizendo para a gente. Então, se eu colocar muitos aqui, é a primeira palavra que eu quero pegar. O que muitos fazem, de acordo com o verso? Purificados, embranquecidos e provados, certo? Então, a gente tem quem? Explicado no verso. Perdão? Os ímpios, certo? E o que os ímpios fazem? Procedem impiamente. Então, se eu fosse perguntar, baseado no nosso conhecimento, o que seria ser ímpio? E o que seria proceder impiamente, se a gente fosse deixar que nós mesmos começamos a definir essas palavras? Se eu fosse adivinhar o que um ímpio faz, porque a Bíblia está me dizendo que o ímpio procede impiamente. A minha pergunta é, o que é proceder impiamente? Perdão? Se mantém no erro? Cometer erro, praticar impiedade, que é o que proceder impiamente. O que mais, Joaquim? Entendem? Ok? Irmão Marcos, pega o microfone. É o oposto de temer ao Senhor. Né? Ok, é o oposto de temer o Senhor. Não teme ao Senhor, procede impiamente. E o que eles fazem? Ignora as Escrituras. Não aplica o conhecimento. Sabe o que é certo, mas pratica o errado. Ok? Não é limpo, não é embranquecido, não é purificado. É o oposto. A gente tem muitos que fazem isso e tem esses que procedem impiamente, de acordo com o verso. Porque normalmente o que a gente faria com isso é dizer, um ímpio é qualquer pessoa no mundo que está praticando, comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, etc. É isso que a gente é isso que a gente traz para os nossos estudos da Bíblia. A gente deveria começar a evitar isso, evitar trazer o nosso preconceito para o estudo da Bíblia e deixar a Bíblia se definir, ok? Porque se a gente continuar o texto, o que a gente coloca aqui? A gente está preenchendo isso com o texto, certo? Está montando uma estrutura usando um verso. E o que a gente coloca aqui? Perdão? Ímpio. O que eles fazem? Ok? Em seguida?
Entendem? Então, alguém disse que proceder impiamente é não aplicar o conhecimento ou não obedecer o conhecimento que recebe, certo? Então, quando a gente olha para essa estrutura, a gente consegue ver alguma coisa, alguma beleza nisso, ou algo especial nisso? Irmã Sani? Microfone. Nada especial? Tá boiando? Todo mundo boiando? Ok. Então, a gente tem uma estrutura de quiasma aqui. A gente vai fazer um espelho. Okay? O que tem aqui reflete o que tem lá. Então, se eu perguntasse, o que é ser provado, embranquecido, purificado, embranquecido e provado? Qual é a resposta? Entender, certo? O que é ser ímpio? Ser ímpio é ser ímpio, mas o que eles fazem? Proceder impiamente tem nada que ver, nesse verso, fazer praticar qualquer iniquidade do mundo, no sentido que todo mundo costuma conceber, mas sim que não entende. E o que ele não entende? A mesma coisa que o outro grupo entende. O que a gente tem que fazer é comparar e contrastar. Essa é a metodologia que eu acho que tinha que estar na nossa veia, no nosso sangue. Que essa metodologia é a base do tempo que nós estamos vivendo. A gente está no clamor da meia-noite, de entender isso bem. Ok? Tá bem. Eu acho que para dar um exemplo de como isso ajuda a entender e afeta, é que, por exemplo, quando você começou a fazer o quiasma, eu pensei, eu acho que está errado esse quiasma, porque a gente está colocando que muitos são sábios, e na minha cabeça eu já tinha uma ideia de o que quer dizer muitos. Eu penso, não, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não pode ser que os muitos esteja paralelo aos sábios. Não sei se está dando para entender meu raciocínio. Você está dizendo não? Eu estava Tá pensando, errado. não pode ser. Porque muitos, como é que sábios são muitos? Era esse meu iniciamento. Quando eu li o verso, eu nunca pensava que esses muitos poderiam ser os sábios, isso que eu quero dizer. Por causa da minha ideia do que quer dizer ser sábio. E de que, por outro, eu penso, não, muitos não podem ser sábios, porque eu já achava isso. Mas depois que você colocou a estrutura, eu fui ver, bom, mas os ímpios não podem ser embranquecidos. Eu não posso falar que os ímpios são embranquecidos. Então, eu não posso... E aí isso muda o fato de ter colocado a estrutura, entende? Você consegue ver o problema ou a problemática? Como a gente começa a ler um verso e como a gente já chega pensando coisas que nem sequer estão no verso, e o verso nem está ensinando essas coisas. Pior do que isso, esse é um dos versos mais famosos nesse movimento. A gente usa ele vez após vez nos nossos estudos, sem sequer entender o que o verso ensina. Você consegue ver qual a importância de entender corretamente essas regras? Então, o que a gente quer ver é como a Escritura explica-se por si só. Okay? Quero adicionar mais uma lógica em cima disso, que é no verso 3. Vamos voltar para Daniel 12, verso 3. E dessa vez vocês vão preencher as informações que eu preciso. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então a gente tem mais uma estrutura aqui, se a gente quiser ver. Eu vou colocar diferente dessa vez, eu vou colocar assim. Antes de fazer isso, o que essa estrutura é um quiasma. Ou seja, se você tem A aqui e B aqui, você tem B, A, porque isso é um espelho. Existem estruturas de repetir e ampliar que são como? AB, AB. Ou A, ou A. Não importa. A Bíblia está repleta dessas coisas, ok? Então a gente vai usar mais uma estrutura aqui
nesse verso, verso 3? Se for isso, vou levar a Bíblia. Ok, então, alguém gostaria de preencher uma pessoa para fazer as quatro lacunas? Luísa? Acho que eu... Sábios. Resplandecerão. Aqui. Os que ensinam a justiça. Os que ensinam a justiça. Como as estrelas. Estrelas. Então, a minha primeira pergunta foi, o que é ser sábio? A gente está estudando Daniel 12. Qual deve ser a conclusão que a gente vai chegar? O que é ser sábio? Ok. Todos concordam? Ela disse, ser sábio é ser um professor. Matias? Tá errado. Ok. Não, isso dá certo, primeira parte, concordo. Mas isso também, mas não é estrelas. Eu colocaria aí refugirão. Aqui. Permanecer é refugirão, sim. Na verdade, acho que são 3 partes. Os sábios resplandecerão como resplandor do firmamento. Os muitos refugirão como as estrelas. Então, as estrelas é o firmamento e refugirão é resplendor. São 3 partes. Okay? Aqui. Seriam 3 partes, na verdade. Firmamento. Vamos colocar Esse duas firmamento partes. e estrelas. Colocar duas partes. Firmamento e estrelas. Isso. Resplandecer e refugir. Ok. A gente tem esse com esse e esse com esse. Então, o que a gente está dizendo é, o que é ser sábio? Qual é o nosso conceito de ser sábio? De acordo com esses versos. A Sani disse ser sábio é ser professor, certo? Então, se ser sábio é ser professor, ser ímpio, o que é? Se a gente usar essa metodologia comparar e contrastar, perdão, Rose? Microfone. Que é um professor, certo? Então, se a gente juntar essas duas informações a princípio, a gente não tende a entender como isso ajuda nessa estrutura. Porque esse texto nem sequer fala de ímpios, fala? Então, a gente está definindo o que é um sábio e dizendo sábio é um professor. Então, quando a gente vem para essa estrutura, a gente pode ter um conforto em fazer texto-prova com a informação que a gente obteve aqui, trazer para cá, comparar e contrastar. Se esse é um professor que entende, o ímpio também é um professor, porém um falso professor, certo? Então, todos estão familiarizados, todos estão entendendo, conseguindo entender a ideia do que é comparar e contrastar? A gente usou o exemplo
de navios, certo? São duas coisas. São as mesmas, porém estão em conflitos. A gente precisa colocar elas juntas e começar a encontrar as diferenças nelas. Okay? Então, ontem à noite, eu não sei quantos notaram que foi isso, exatamente isso que foi feito nessa parte do quadro, certo? Alguém gostaria de explicar como isso foi feito ontem? Não? Internos e externos, certo? O que foi comparado? As datas. As datas são as mesmas. Então foi comparado interno com interno. Mais especificamente o quê? Quando a gente vem para 2012 até 2016, quem foi comparado com o quê nessa história? Os líderes, certo? Então, o líder do movimento, nessa história, rejeitou a mensagem de tempo. Nessa história, quem é que foi... Quem rejeitou o quê aqui? Obama rejeitou o quê? O decreto. Vocês conseguem ver que tem um contraste marcante aqui? Isso não é apenas... A experiência que a gente vê nessa linha seria negativa. Nessa linha, o líder está fazendo algo positivo. Você consegue ver isso? Então, quando a gente começar a avançar por essa semana, a gente vai ver que toda essa mensagem do clamor da meia-noite está ancorado nessa metodologia, comparar e contrastar. Ok? Outra coisa que eu quero pegar na regra 5, embora a gente já definiu bem essa primeira parte, eu acredito, a menos que ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida sobre o que quer dizer, ou pelo menos essa ideia que eu quis passar da Bíblia explicar-se por si mesmo? Não? Então, a próxima parte da regra diz: se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, e ele precisar adivinhar o seu significado ou desejar acreditar desta maneira por causa de suas crenças sectárias ou por ser achado sábio, então se eu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria tornar-se a minha regra e não a da Bíblia. Okay? O que essa regra ensina para a gente? O que essa porção da regra está ensinando para a gente? Minha pergunta é, ser professor em si é problema? Ter um professor para ensinar é problema? Qual o problema, então? O primeiro problema é se eu dependo de um professor. Porque o que esse professor faz é o quê? Não esse. Ele adivinha o que a Bíblia tem. Então, quando eu digo o que um ímpio faz, o que é proceder impiamente, eu vou falar, você viu outro dia o que fizeram, você viu no jornal outro dia o que eles fizeram em certo lugar? Isso são os ímpios, a gente começa a adivinhar o que o texto diz. E eu acho que essa regra está nos advertindo de que isso não deveria ser assim. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim e ele precisar adivinhar o seu significado ou desejar acreditar dessa maneira por causa de suas crenças sectárias, eu acho que aqui tem um problema presente, atual, com grande parte de nós. Porque a forma... vamos primeiro definir o que são crenças sectárias. O que é uma... crença, vamos colocar, e sectária. Crença é o que um grupo de pessoas crê, certo? Sectária. Alguém gostaria de dizer qual a ideia de uma seita ou sectarismo, etc. Vocês se lembram ontem que a gente disse?
gente usou uma parábola. E desse lado a gente colocou uma ovelha. Desse lado a gente colocou um pastor. Se recordam? Então a gente identificou algumas características da ovelha. E não necessariamente eram boas, eram? Então, vocês se lembram? A gente tinha várias ovelhas correndo em uma direção. Atrás de quem? Do líder, que nem sabe para onde está correndo, certo? Então, o que a gente faz normalmente, a gente diz, nós, usamos muito esse termo nós, que quer dizer, nós cremos nisso, por isso vocês também têm que crer nisso. A gente começa a trazer para nossos ensinos esse conceito de que, já que todo mundo está fazendo, porque nós somos esse grupo, a gente tem que seguir, e nem sequer pode, a gente nem sequer pergunta o que a gente está seguindo ou não, certo? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nessa armadilha, ou de sectarismo, certo? Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, e ele precisar adivinhar o seu significado, ou desejar acreditar dessa maneira, por causa das suas crenças sectárias, ou por ser achado sábio, essa é a outra parte do problema. Porque o que a gente faz é, a gente vem aqui na frente, esse é o nosso hábito, a gente vem aqui na frente e ensina, sem sequer saber o que a gente está ensinando. E quando alguém pergunta lá de trás, a gente responde, a gente crê nisso. E eu tenho que estar certo. Porque se eu estiver errado, eu vou ser provado tolo. Certo? Então, porque a gente quer ser achado sábio, a gente vai ficar firme na nossa posição para que as pessoas não percebam quão fraco é o nosso argumento. Então a gente tem essa ideia de que a gente precisa agir dessa forma. Então quando a gente é defrontado com a igreja, eles fazem perguntas para a gente nem sequer sabe responder, a gente nem tem boas respostas, mas a gente fica firme nessas posições, porque a gente não quer ser encontrados tolos diante deles. Ok. Está claro até aqui? Confuso? Okay. Ok, a gente vai saltar agora, porque eu não vou passar tanto tempo mais na regra 5, então eu quero tentar pelo menos dar algumas ideias das outras regras nessa 1h30 que eu tenho restante, hoje e amanhã, 40 minutos hoje e 1 hora amanhã. Quero tentar dar uma ideia de outras regras também. E a regra que eu quero olhar agora, regra número 1. Ok? A regra 1 é a regra mais importante. Todos concordam? Sim? Não? Quem não concorda? Felipe? Aurélio? Igor? Ok, tem uma série de pessoas que não concordam. A regra 1 não é mais importante. A regra 1 é mais importante para mim. Ok? Regra 1 é a regra mais importante para mim. E deveria ser para vocês também. Simplesmente leia a sentença
que a regra 1 diz? Leia a sentença. Cada palavra deve ter sua própria relevância em cima do texto apresentado na Bíblia. As palavras têm que ter importância, têm que ter seu peso nos textos apresentados na Bíblia. E a gente parece não crer nisso, a gente não dá importância para isso. A gente nem sabe ler a Bíblia. A gente começa a ler e não dá importância para o que tem no texto. Então, simplesmente leia a sentença. É isso que a gente devia fazer. Ler corretamente. Leia a palavra. Pegue as sentenças, os versos, e reformule eles nas suas próprias palavras. Isso é fortalecedor. Se pegar um texto que você está estudando e reformular isso nas suas próprias palavras, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Colocar as nossas palavras no texto. Só fazendo isso, passando tempo suficiente e tendo as nossas próprias palavras para explicar um texto, é que esses textos passam a ser nossos. A gente realmente passa a ter um conhecimento funcional de como essas palavras funcionam, como esses versos funcionam. Certo? A minha pergunta é, será que isso pode ser perigoso? Pode ser perigoso eu pegar um texto, estudar ele e colocar as minhas palavras no texto, reformular da forma como eu quero? Pode ser perigoso? Sim? Por quê, então? Por que seria perigoso? Se torna ímpio? Não acho que essa é uma boa resposta nesse contexto. Depende? Depende de quê? Da aplicação do texto, a forma que você aplica, se você utiliza a regra ou não. A forma como você utiliza a regra ou não. Ok. Igor? Eu acho que não tem problema usar suas próprias palavras para explicar. Reler o texto usando suas próprias palavras não tem problema. Mas se não aplicar a regra 1, corretamente, por exemplo, escolhendo as palavras que você vai usar, você vai dar um sentido novo ao texto. Isso é perigoso. Ok. Alguém? Aurélio? Microfone. São as palavras de Deus e eu tenho que falar exatamente o que Deus fala, não as minhas palavras. Então, se eu tento de interpretar o texto da minha maneira, posso dar um sentido completamente diferente, né? Ok, então, como você fala as palavras de Deus para as pessoas, então? Só leia para eles e simplesmente deixa para eles interpretarem? Na ocasião de uma dúvida, é tentar a Bíblia própria se explicar, ou seja, procurar outras referências que explicam palavras que estão em dúvidas. A não ser, além disso, a gente tem que usar o óbvio sentido da palavra, né? Ok. Perdão? Qual pergunta? Será que é perigoso pegar um texto, entender ele e reformulá-lo, colocar as minhas palavras nesse texto, a forma como eu entendo no texto? Ok, Daniel, esse microfone. Tá todo mundo levantando a mão, gente. Quando a gente vai estudar o símbolo do leopardo, a gente fala que tem asas e a gente diz que aquilo é uma característica que a Grécia conquista os impérios muito rápido. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. A gente tem que adicionar isso para entender o símbolo. Ok. Gabriel? Tem outro microfone aqui atrás? Tá com ele. Eu acho que não vou responder o que o Daniel disse, mas o que eu acho que sua pergunta é bem simples e tem alguns que já estão querendo colocar demais nisso. Eu acho que só responder sua pergunta, eu diria que é essencial saber formular com suas próprias palavras o que você leu.
Se você não é capaz de reformular com suas próprias palavras o que você leu, eu diria que você não entendeu o texto. Porque recitar, qualquer um pode fazer. Um papagaio pode repetir as palavras. E isso não é entender o que você leu. Você precisa ser capaz de formular com suas palavras o que você leu. Ok, acho que ele explicou melhor o que eu queria explicar. A minha pergunta é, será que isso pode ser perigoso? Por quê? Microfone. Você trouxe o sectarismo. Ok. As crenças pré-concebidas, que falou, o preconceito, que eu diria que o conceito antes disso. Então, o problema seria se a gente trouxer, colocar nosso próprio entendimento no texto. Esse seria o problema. Coisas antigas que a gente aprendeu antigamente, a gente acha que pode entender que pode ser relevante no texto. Tem que pegar o microfone. Cadê o microfone? Liga. O que é preocupante é quando a gente traz os nossos conceitos que podem estar distorcidos e colocar no texto. Ok. Quem ia falar, Matias? É justo porque tem um pensamento de Deus no texto que a gente está lendo. E nós podemos sim falar ele, como bem dito, foi muito bem colocado o que o Gabriel falou. Nós podemos e temos que entender e saber falar com as nossas palavras. Mas temos que ter cuidado porque há um pensamento de Deus por detrás. Nós precisamos primeiro saber esse pensamento para depois. Ok. Matias. Diz que cada palavra é de sua apropriada relevância. Isso significa que tem uma relevância, tem mais de uma relevância possível. Ok. Então a gente tem que ver qual que é apropriada para esse estudo. Então a gente não pode ir para um outro texto para explicar um texto, porque pode ser que não seja apropriado. Só respondendo ao que alguém disse, que tem que ir para lá para explicar. Não usando a regra 1, ele quer dizer. Pode usar outra regra. Ok, então vamos abrir Mateus 24, vamos ver como... Lê de novo? Quer dizer, eu parafraseei, né? Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Essa é a regra. Essa é a regra que a gente está estudando. Vamos para Mateus 24. Verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando é o fim? Qual é o fim que está sendo falado aqui? Perdão? Microfone. 1798. Esse fim aqui. Ok. Então, você vai ouvir falar de guerras até durante todo esse período, mas ainda não chegou no tempo do fim, é isso que você está dizendo. Sim. Alguém tem alguma visão diferente? 1989. Alguém mais? Então, duas pessoas estão dizendo que não é nada do que vocês estão dizendo, sim a destruição de Jerusalém. Okay? Então, quando a gente vai explicar, a gente tem diferentes respostas aqui, mas quando a gente começa a ler esse verso, normalmente a gente coloca nossas próprias palavras no verso. A gente diz, o fim aqui certamente é o fim do mundo. Outros dizem 1798, etc. Mas se a gente realmente lê cuidadosamente essas palavras, o fim é o ano 70. Se a gente pelo menos prestasse atenção, lesse superficialmente o espírito de profecia, a gente saberia que esse fim tem que ser o ano 70, não tem nada a ver com o fim do mundo. O espírito de profecia diz claramente o que esse fim é, e a destruição de Jerusalém. Então a minha pergunta é, qual é o perigo então? Será que é perigoso eu colocar as minhas próprias palavras no texto, ou no texto que eu estou entendendo? Será que é perigoso eu me levantar e ensinar que o fim é o fim do mundo?
Tem algum perigo nisso? Eu diria que nisso só não tem perigo. O perigo tem quando eu me levanto tentando parecer sábio e não abro para vocês a minha forma de ensinar e não posso ser questionado quando eu estou ensinando. E eu acho que aqui começa o problema. Quando a gente coloca a nossa interpretação e a gente não está ensinando as pessoas a estudarem, mas sim a gente está interpretando para as pessoas. Pode comentar. Eu acho que nós tentamos aplicar antes que compreender. E isso sempre traz erro. Tendríamos que primeiro entender o texto lo natural e depois ir para a aplicação. Ok, então, o que a gente faz normalmente é Abacuque 2, verso 2. Escreve a visão sobre tábuas e a gente diz, obviamente são essa tábua aqui, certo? E o que a gente devia ter feito antes de falar isso, antes de fazer esse tipo de aplicação, devia entender. Se a gente vai entender, quais são os passos para entender, Joaquim? Eu não sei se há passos 1, 2, 3. Eu vou dizer que tem 1 e 2. Hã? Alguém quer ajudar o Joaquim? Quais são os passos para entender? Contexto. Ana? Eu creio que seja entender o sentido original do texto, o seu contexto, e então aplicar para o momento que você está vivendo. Ou aplicar para a situação que está acontecendo. Então, entender o sentido original, eu vou dizer, isso é interpretar o que o texto está dizendo. Interpretar originalmente. Eu vou dizer que isso é o segundo passo. Observar. Observar, certo? O que quer dizer observar? Eu creio que seja de olhar a estrutura. É simplesmente ler. Observar é ler, ser capaz de ler um texto. Porque como a gente tem visto aqui, a gente lê textos. Nem todo mundo lê da mesma forma. Esse é um problema. A gente está se aproximando do fechamento da porta da graça. A gente nem sequer sabe ler a Bíblia. A gente nem sequer sabe questionar o que a gente está vendo, o que está sendo ensinado. A gente está pronto para fazer isso. Eu acho que a gente não dá valor, o valor devido ao que essas regras querem dizer. Que essas regras poderiam nos ensinar, poderiam nos tornar sábios de verdade. A gente nem sequer dá valor para o mensageiro que Deus levanta para nos ensinar. Esse assunto, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas é realmente um assunto de extrema importância para se considerar. O assunto de um profeta entre nós. Tem vídeos na internet, talvez vale a pena mencionar que existem esses vídeos. A gente devia ter mais atenção para esse assunto. Ok. Observar, ler. Ok, eu quero ler um texto com vocês. Tem que achar onde. Lucas 10, 26. Vamos ler. O que Jesus vai fazer é responder a um doutor da lei, certo? Então ele faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde: o que está escrito na lei? Essa é a primeira pergunta, é observar. O que está escrito?
E a segunda pergunta é, como você lê? Ou seja, como você interpreta o que está escrito? São os dois passos que a gente precisa observar. A gente precisa começar a ser crítico sobre o que a gente lê, o que a gente está vendo. E as coisas que a gente... As conclusões que a gente chega. Ok? Então, deixa eu voltar para... Vou voltar para a pergunta original. Quando eu pergunto se pode ser perigoso colocar nossas próprias palavras ao ler um texto, a minha resposta é: mesmo que você tenha isso, mesmo que você tenha um texto, ou interprete um texto de forma errada ou certa, é fortalecedor se você começar a usar essa regra dessa forma. E depois que você tem a sua interpretação, então você pode começar a ser crítico sobre isso. Aqui está o perigo real. É quando você não é crítico sobre o que você está lendo. Ou quando você não permite que as pessoas sejam críticas com o que você está ensinando. Esse é o real perigo. Okay? Aqui na escola, os alunos poderiam dar um testemunho deles, de verem como a gente começa a aula de um jeito, as críticas começam a surgir. Em 2, 3 dias a aula está em outro sentido, a gente simplesmente abandonou o que a gente estava pretendendo ensinar ou não. Isso foi a experiência esse trimestre inteiro. Eu acho que se vocês puderem começar a se sentar durante o almoço com os alunos e começar a perguntar para eles, começar a trocar experiência com os alunos, eu acho que vocês seriam grandemente beneficiados disso. Começar a ver como é a experiência aqui. Então, o que eu diria que é o problema nessa técnica é colocar a nossa própria interpretação no texto. Acho que esse é o verdadeiro problema. O problema não é que a gente tenha um objetivo de compartilhar algo. O problema é que a gente coloca a nossa interpretação e escreve em pedras, e isso não pode ser mudado. Ok. Então, como eu disse no início, a regra mais importante é a regra número 1. Eu sei a razão porque as pessoas levantaram a mão e disseram não é a regra número 1. Imagine que a maior parte, não todos, vai responder que a regra mais importante é a regra 14. Outras pessoas vão dizer que é a regra 3. Ok? Então, por que a gente diz que a regra mais importante é a regra 14? Não diz isso. Escreveu o quê? O que está escrito? Pega o microfone. Aqui, ó. Regra 14. De todas as regras, a mais importante é que você deve ter fé. Ok. Então, todos concordam que a regra 14 diz que a regra mais importante é a regra 14? Não. Falou que o mais importante é ter fé. Ok. Mas sem a regra 14 você não sabe o que fez Então tem que descobrir qual é a regra 14. Aí depois você vai ter fé, então é isso? A regra 14 não diz a regra mais importante é a regra 14. Diz? Perdão? O que é mais importante? O que é mais importante? Que regra? 3. Vamos para a regra 3, então. Ok. Então vamos ler mais um pouco na regra 14 e vamos ver o que a gente acha. Você deve ser uma fé que requer um sacrifício. Ok, até agora para mim não quer dizer muito ainda, não me explicou. E ser provada, deixará o objeto mais apreciado na terra
O mundo com todos os seus encantos, caráter, vida, ocupação, amigos, casa, confortos e honras mundanas. Porque não sei como isso ainda me ajuda a estudar. Se algum destes impedir a nossa crença em qualquer parte da palavra de Deus, mostrará que a vossa fé é vã. Nem conseguimos acreditar enquanto um desses motivos estiver à espreita em nossos corações. Nós temos que acreditar que Deus nunca negligenciará a sua palavra. E podemos ter confiança de que Ele toma conta daquele pardal e conta os pelos da nossa cabeça, guardará a tradução da sua palavra e construirá uma barreira em volta dela. Irá prevenir que aqueles que sinceramente confiam em Deus e colocam a sua confiança implícita em sua palavra errarão forte em sua verdade, mesmo que eles não entendam o hebreu ou grego. Essas são umas das mais importantes regras que penso que a palavra de Deus me autoriza a adotar e seguir, a fim de ter um sistema e regularidade. Ok? Em algum momento, a gente pode dizer a regra 14 é a mais importante? Eu acho que não. A regra mais importante é ter fé. E alguém disse, a regra sobre fé é a regra 3. Eu ainda acho que é a regra 1. Mas vamos ler a regra 3. Nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé, sem vacilar. Quantos grupos tem aqui? Quantas classes de pessoas tem aqui? 2. Uma que pergunta com fé e a outra que pergunta vacilando. Qual é a ideia? Qual o conceito de vacilar? Alguém sabe? O pessoal do Rio vacilou. É o quê? Você falou que são ideias preconcebidas que você fez agora. Acho que vacilar é cochear também. Cochear, ok? Eu gosto dessa definição. Cambalear. Qual é a ideia de cambalear? O que alguém cambaleando faz? Perdão? Anda para lá e para cá. Então você tem A e B. Você vai para A, volta para B. Você vacila entre A e B. Então, quem que tem essas características na Bíblia? Perdão? Não ouvi. O bêbado. Ok? Então, a gente sabe que quem faz isso é um bêbado. Quem mais? Povo de Israel. Quem mais? Nós fazemos isso? A gente vê já todos tendo na ponta da língua a resposta não. Nós não fazemos isso. Mas o problema é que a gente está se aproximando do clamor da meia-noite e muitos de nós ainda nem saímos da condição laodiceana, que é ser frio e quente, criando essa mistura no meio. A gente oscila entre uma coisa e outra. A gente não consegue sair dessa condição. A gente não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. A gente fica cocheando entre duas ideias, dois pensamentos. Okay? Então, regra 3, a gente devia ter fé. O que é fé? Perdão? Acreditar no que não se vê. Como? Tem um texto que eu gosto muito sobre fé. Baseado nas evidências. Quais são as evidências? Onde estão as evidências? Nas profecias, na Bíblia. Alguém lembra o texto que diz... Não, é Jesus com o centurião, que nunca viu tanta fé. Eu acho que é Lucas. Mateus 8? Ok. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele... Perdão? Mateus 8, verso 5.
Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Qual é a prova de que esse homem tem fé? O que Jesus vê nesse homem que diz: nunca vi tamanha fé? Não duvida? Não vacila? Para mim a prova está no verso 9. O verso que dá todo a ênfase nisso é o verso 9. Não é apenas autoridade, é saber por experiência o que vai acontecer. Porque esse homem sabe, porque ele tem autoridade, se ele mandar, as pessoas obedecem. Como ele sabe que Cristo é mestre, ele sabe que Cristo tem a mesma autoridade dele, ele já mandou milhares de vezes e todas as vezes foram obedecidas. Então, fé é ter certeza pela sua experiência passada de que algo é certo e que vai acontecer. Certo? Todo mundo entendeu a lógica? Fé é olhar para trás. E porque aconteceu no passado, tem que acontecer de novo. Essa é a definição de fé que eu gosto. Talvez a gente pode ir para Tiago. Tiago 1, versos 5 e 6. Tiago 1, versos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ok? Então, ele está ilustrando esse mesmo conceito que a gente está discutindo para a regra número 3. Ele diz que vacilar é igual ao quê? A parábola que ele conta. Uma onda, certo? Então, o que acontece com uma onda? Com o quê? A propósito, o que a gente entende ser o mar na profecia? Então, vou colocar as nações aqui. Então, quem duvida é semelhante a quem? As nações. Certo? Então, o que as nações, o que acontece com as nações? Perdão? Com o quê? Com o vento. Quando o vento ataca, quando o vento atinge as nações, ela vai, passa um tempo, eles se esquecem do que está acontecendo, eles se esquecem do que acabou de acontecer. Está tudo bem, a gente não precisa restringir tanto mais assim o vento. O símbolo de quê é o vento? A gente não precisa mais restringir, colocar nossa restrição, porque a gente esquece o que acaba de acontecer. E a gente, com essas nações que se esquecem do passado, ok? Então, esse é o vento. E Tiago está comparando a gente com o mundo. Ser laodiceano é a mesma coisa que ser como o mundo, que esquece experiências recentes, experiências que acabaram de acontecer,
Eles freiam as coisas, acham que não vai acontecer de novo, e o que vai acontecer logo em seguida? O vento vai vir de novo e atirar a onda contra a terra. Isso vai ficar acontecendo vez após vez, mas eles nunca vão se lembrar de que eles não estão em segurança, eles sempre estão em problemas. Ok, eu tenho mais 5 minutos. Acho que a gente vai ler João 14, verso... Eu acho que é 14. A gente está lendo os textos provas da regra 3, ok? Verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu o farei. Então, infelizmente a gente não conseguiu passar verso por verso da regra 3. Se a gente pudesse ter feito isso, a gente ia ver como Miller, de forma bem inteligente, coloca esses versos nessa ordem. E a gente conseguiria construir uma figura bem interessante de que pedir em nome é a mesma coisa que pedir com fé. Então, se a gente quiser entender o que é pedir com fé, ou ter fé, a gente precisa saber que a gente precisa pedir no nome de alguém. Okay? Então, Petro está aqui? Não. Então, pedir no nome de alguém, o que quer dizer isso? O que quer dizer pedir em nome de Jesus? Uma garantia. Pode elaborar mais? Certeza, seguro. Gabriel. Isso me lembra do exemplo do centurião. Centurião. Okay. Isso te coloca na posição de um súdito que está apenas... você fala a mesma coisa que aquele que te envia fala também. Né? Ok. Se eu entendo bem, talvez não estou entendendo bem o exemplo, mas o que o centurião faz ele chama Jesus pelo próprio nome dele, fala, você é essa pessoa e é por isso... Não? Ele concordou comigo, mas... ok. Ok. Então, essa é a ideia de pedir no nome de alguém. Você vai até alguém para pedir algo. Você diz, alguém me enviou. Não é simplesmente ajoelhar e fazer uma oração e falar, em nome de Jesus. É realmente ter essa ideia de fé. São coisas no passado. Você sabe que tem o nome de alguém. Muitas das vezes o que a gente faz manda nosso filho numa loja, numa venda, e diz, vai lá na venda tal, compre tal coisa e coloca no meu nome, seu pai. A criança vai em nome do pai. Então, ela vai receber a coisa. Ou seja, às vezes a gente entrega um bilhete e assina. Ou seja, essa ideia de colocar o nome, ou pedir no nome, está ligado também à assinatura, ou ter a assinatura de Cristo. Então, quando a gente começa a pensar em tudo isso junto, e a gente começa a entender que fé é saber que coisas vão acontecer baseadas em coisas no passado, a gente devia olhar para essas estruturas e encontrar a assinatura de Jesus em cada uma delas. Ok? Então, quando o assunto de marcar tempo aparece, eu fico me perguntando, por que as pessoas teriam problema com marcar tempo? Se quando a gente começa a olhar para essas estruturas que vão predizer a nossa história, todas elas, Jesus assinou com tempo, todas têm profecia de tempo nelas.
a gente não consegue ter fé e pedir no nome dele. Ele assinou e colocou isso nas escrituras. A gente devia ter fé como fé de uma criança, saber o que aconteceu. Porque uma criança, talvez, tem muitos pais aqui, sabe, se coloca ela num lugar alto e diz, pula, ela pula, porque ela sabe que todas as vezes que ela pulou, o pai segurou. Certo? Isso é fé. Só acrescentando o que você falou, eu queria dizer que não só é ter fé que os marcos vão se cumprir como a gente encontra pelas linhas, mas é ter fé também de que essa mensagem tem sido dirigida por Deus, tem aparecido homens, eles têm interpretado a Bíblia, têm usado regras, e que isso que está feito ali nesse quadro à nossa esquerda pode ser feito por cada um de nós. E que a gente precisa saber que podemos abordar um texto, Atos 27, ou qualquer outra história, e saber que ali tem uma linha, e que se nós temos fé realmente, podemos tirar dela as estruturas que Deus quiser, porque Ele escondeu em toda a Bíblia tantas coisas para que o mundo todo consiga interpretar. Ok, obrigado. Então, a gente já passou o nosso tempo. Para mim, realmente é um grande desafio tentar dar uma ideia de, pelo menos, as 5 regras em tão pouco tempo. Mas estou me propondo a tentar passar por essas regras para que a gente possa, no nosso estudo pessoal, voltar para casa e começar a ter algum ponto de referência a estudar essas regras. Saber que essas regras têm um pouco mais do que está escrito. Porque ler, cada um aqui vai ler a mesma coisa. Entender, eu duvido que se a gente, a menos que a gente se junte e passe bastante tempo discutindo essas coisas, eu duvido que a gente vai cada um ler igual. Acho que a experiência tem mostrado que a gente não está lendo as coisas corretamente. Isso deveria nos assustar, isso deveria nos deixar alerta sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que a gente está fazendo no estudo da Bíblia. Isso seria abordado, talvez se a gente puder, amanhã a gente vai abordar isso na regra número 2. Então a minha ideia amanhã é abordar a regra 1, a 4 e talvez a 2. E provavelmente a gente vai dar um exemplo, pelo menos um exemplo, de como se usa a regra 1 e tentar explorar mais a regra 1, que para mim é a mais importante. Vamos nos ajoelhar e orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, queremos te agradecer por essa manhã, mais um dia que se inicia nessa campal e pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós recebermos durante essa semana. Por favor, nos ajude a aprender como aplicar conhecimento, não apenas ter conhecimento, não apenas saber marcos proféticos, mas ter um conhecimento funcional de como isso tudo se conecta. Muito obrigado pelas regras que o Senhor nos deu, que tem sido nossa ajuda agora, nossa segurança. E obrigado porque elas existem, porque o Senhor preparou elas e trouxe elas de volta como verdade presente no tempo que estamos vivendo. Nos ajude a ser ovelhas, Pai, que ouvem a voz do pastor, que conhecem a voz do pastor e seguem o pastor. Que não sejamos ovelhas que simplesmente seguem o bando sem saber a razão, que possamos ter essa consciência de que o tempo que estamos vivendo é solene e precisamos nos colocar inteiramente nas suas mãos e reconhecer a voz de Cristo. Nos ajude a ter fé, que nós não vacilemos como o mundo. Isto te pedimos, te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.